que deu. Boa noite, mestre. Boa noite, como é que vai, Roberto? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer em estar com você, prazer em falar com Me você. escuta bem? Tô ouvindo bem, Tudo você? tranquilo, tudo perfeito. E aí, Tranquilo também. vamos trocar, Ah, trocar umas ideias aí? só não faz pergunta difícil, Roberto. Que isso. A fantasia de odalisca tá pronta já ou não? Opa, vamos pular, né? Vamos pular o carnaval. Não dá para. Certo. Vamos pular o Pular o carnaval, na carnaval, verdade. é verdade, é Tanta coisa verdade, para fazer durante o carnaval que já está programado. Vamos lá. é verdade. Então, meu E amigo, você, como é então, que está a criatividade aí para esses posts sempre engraçadíssimos, sempre muito bem-humorados, que tão bem fazem aos dentistas? obrigado, meu amigo. A gente tenta, né, levar um negócio mais divertido, assim, entregar um pouco de palhaçada com um dia de ciência, né? Eu acho que está funcionando, né? Porque eu acho Pra que caramba. tem dado Pra uma caramba. Eu não sei repercussão. como é que você tem tanta boa ideia, tanta criatividade. Algumas são muito É hilárias, assim, são verdade. perfeitas, são atuais. Você pega uns temas atuais e transforma. Sa- É genial, viu? Sabe que eu acho isso, sem querer, me achando aqui, né? Mas eu acho uma maneira de chegar no jovem, Total, Anitta, né? total. Você é um cara que tem uma linguagem para a nova geração, né? Você está ativo nas redes sociais, etc. Mas quem da nossa geração, eu sou mais velho, quem da nossa geração É. não entrou nisso, o cara tá meio, né? A gente tem gênios, né? Excelentes profissionais, gênios, que quem é o cara? Entendeu? E daí, enquanto o outro tá lá fazendo palhaçada no Instagram, todo mundo, ó, seu cara e tal. Então, acho que é uma ferramenta que tem que ser usada, né? Concorda comigo? Infelizmente é isso daí, exatamente o que você falou. Não adianta, hoje em dia a gente tem nossos professores, vários mestres aí que demoraram, que se recusaram a entrar e perde o bonde, né? Perde o Agora bonde. você vai ver quantos nomes fortes aí da odontologia brasileira e mundial que aí totalmente desconhecido. Infelizmente, Exatamente. isso aqui é necessário para divulgação, né? Para o bem e para o Pro mal. bem e pro mal. A gente Pro tenta fazer mal. o bem, né? A gente Tentamos fazer o bem. tenta, a gente tenta fazer o bem. Então, mas isso aqui é eu comecei um podcast, né? Uma brincadeira. Eu gravo a live, depois apago do Spotify, porque eu acho que a mídia, o áudio hoje, está voltando à moda, né? Eu acho que o cara está lá dirigindo, escuta. Então, eu acho que o podcast é uma mídia legal que a gente tem que usar, né? Então, o objetivo dessa live é gravar um arquivo e depois a gente coloca lá no Spotify. Show, É, bora. Fico feliz pela lembrança, pelo convite. Espero poder contribuir aí para quem está ouvindo, né? É super legal o podcast, eu ouço também, videolivro, é, podcast, no carro. Eu aproveito esses momentos e sempre a gente está esperando alguma pérola, algum insight aí que pode ajudar a gente, cara. E quando a gente acha um, é muito legal. legal. Espero que essa nossa conversa produza algumas coisas boas aí para quem ouvir esse podcast no Então, futuro. então, antes de falar daquele negócio chamado oclusão, né? Hashtag tenso, eu gosto de falar assim, cara, da onde surgiu? Como é que você entrou na odontologia? Você sempre sonhou em ser dentista? Você tem dentista na família? Como que você saiu lá do vestibular e chegou numa situação que você se encontra hoje? Assim, resumidamente, para poder dar um tempinho para a gente falar de oclusão, né? Sim, sim. É aquele interessante. Bom, eu vim, né, as pessoas pensam que às vezes que a gente tem um passado de glórias, mas eu estudei a minha vida inteira em escola pública, né, sempre escola estadual, desde do pré-primário, Que eram escolas fortes ginásio. naquela época. É, eu estudei Não? numa muito forte aqui em São Ah, Paulo, mas era escola certo. estadual, né? Forte, porém não dava ainda a condição para entrar no vestibular. Aí eu peguei no segundo, terceiro ano, a gente não sabe o que quer. Aí eu, porra, gostava muito de química, de física, essas coisas. Falei, pô, vou prestar bioquímica. Vou prestar bioquímica. Aí eu prestei bioquímica, Quantos passei anos? na. Quantos anos? Ah, eu tinha aí 16, 17, né? Eu entrei na faculdade na Ah, farmácia e ciências farmacêuticas, farmácia bioquímica.
Eu entrei em 83, entrei, passei na USP, só que aconteceu, o curso era um curso muito perdido, eu sempre gostei de biológica, era um curso sem foco, os alunos não sabiam para onde, o que iam fazer, os professores também não sabiam o que ensinar, e chegou assim, no meio do ano, eu mais ficava no centro acadêmico, mais ficava jogando bridge e truco, do que qualquer coisa. Falei, sabe de uma coisa, eu vou prestar alguma coisa, Não, vou não prestar uma tinha outra coisa. celular naquela época, Não né? tinha Para ficar. celular, puta, mas muito melhor bridge e É truco, hein? Bridge é puta verdade. jogo legal e truco também. Também. E centro acadêmico, bate-papo, muito melhor, não tem o que falar. Aí eu peguei, fiz um intensivo, falei, pô, mas eu quero fazer uma faculdade assim que dê, pô, aquela pensando nisso, né, quando você é jovem, que a gente tenha liberdade de horário, que a gente possa escolher, que a gente seja o dono do nosso próprio dono do próprio negócio. Pô, odontologia. Por quê? Porque medicina, eu acho que trabalha muito, medicina tem que dar plantão, medicina, sei Você lá. não Aí, pô, tinha fiz um nenhum intensivo. dentista na família. Não, Nossa. nenhum dentista na família. Aí eu fiz um intensivo aí no Objetivo, um mês, e prestei, aí eu passei em odonto também na USP, né? E aí eu, puta, desde o primeiro dia de odonto, falei, puta, curso focado, os professores legais pra caramba, sabe o que ensinar, e os alunos, pô, vou ser dentista, então vou ter que entender de dente. E aí me identifiquei muito me identifiquei, mas assim, né, eu era muito zoeiro e muito É, faz festeiro, parte, né? A idade, né? total, total. Mas era assim, hora de estudar, vamos desempenhar, mas puta, de resto é centro acadêmico, é CPUSP, né, que tem um clube maravilhoso aqui na USP. E aí eu fui tocando, né, desde, claro, matando umas aulas aqui e ali, fazendo o que gosta. Aí quando eu tive no terceiro ano, eu comecei a ter prótese fixa. E prótese fixa foi uma paixão assim à primeira vista. Sério? Adorei. Quem era o mestre? Prótese fixa. Quem era o professor? Na época, era professor Silas da Cunha Ribeiro, chamava, depois tinha o Tetsu Saito também, só que o Sai. Tetsu Saito ele estava, depois ele virou titular, mas ele não era na época, e, mas eu tinha muita identificação com esse professor Silas da Cunha Ribeiro, né? E aí me identifiquei e na USP é assim, você tem curso diurno e noturno. Ao fim do primeiro semestre de prótese fixa, diurno, eu já prestei uma prova para ser monitor do noturno, ou seja, ajudar os professores, ajudar a clínica, ficar fazendo aquela coisa, né, de carregar slide na época, Slides, lembra disso? Carregar opa! slide, fazer mapa da clínica, o que cada aluno está fazendo em determinado momento. Eu ficava ali fazendo mapa da clínica, aquelas coisas, mas ó, legal pra caramba que eu já comecei a estudar muito desde esse terceiro ano que eu ficava de monitor e eu não queria passar vergonha pelos alunos. Então eu estudava Princípios biomecânicos dos preparos. princípio biomecânico dos preparos. Puta, li esse Schellenberg aí, e tem apostilas aí, exatamente. Super legal, né? Super legal. E aí eu comecei a ser monitor de prótese fixa, comecei a estudar já bastante nessa época, e depois veio prótese removível, fui bem, tudo. Quando eu me formei, eu já prestei para ficar de estagiário na prótese fixa, fui estagiário primeiro prático, depois estagiário de didática, estagiário de investigação científica, e na época era muita política, sabe? Eu demorei para entrar no mestrado, eu me formei em 88. Aí vinha gente mais aleatória possível, dos mais pontos mais variados e passava na minha frente. Aí vinha outro e passava na minha frente, sempre E com você estava trabalhando algumas nessa época? prioridades. Ah, boa. Então me formei em 88, então assim, sem nada, né, de ter um dentista na família, a gente tinha que se virar. Aí assim, eu até lembrei hoje pro Garófalo. O Garófalo me arrumou um emprego no pronto-socorro 24 horas, comecei O a trabalhar no Garófalo, pronto-socorro nessa época, já 24 tinha horas. uns 30 anos formado, mais ou menos, né? Aproximadamente. O Garófalo formou um ano antes de mim, ele formou em 87, eu formei em 88. E aí ele me arrumou, aí eu trabalhava na periferia, trabalhava assim, pingava aqui e ali, e abri meu consultório, na época dava para abrir, né? Então eu tinha uma tia que tinha um salão de cabeleireiro, ela me indicava uns pacientes, eu conseguia atender um pacientezinho aqui ou ali. Mas o que fez a grande mudança na minha vida, Roberto, foi quando eu entrei na Polícia Militar. O que acontece? É um concurso super concorrido aqui em São Paulo, Aham. e tinha departamento de prótese da Polícia Militar. Eu falei, então eu tenho que entrar na Polícia Militar e quero E entrar no departamento de prótese da Polícia Militar. Então eu consegui passar nesse concurso, né? O concurso foi bem complicado, até mais difícil que entrar na USP, mas consegui. Aí o que acontece? Eu estava assim, eu ficava na USP,
alguns períodos, acho que uns 3 períodos, consultório alguns períodos, e ficava na PM todo dia de manhã. Então, o que fez a diferença é que tudo que eu estudava no estágio, depois no Você mestrado, eu já conseguia praticava. praticar no Aham. dia Porque seguinte, daí você se eu tinha um queria uma monte moldagem. de paciente Porra, na polícia, né? é isso que é a diferença. Então, assim, um monte de paciente. Então, eu aprendi uma técnica de moldagem de prótese total, que o paciente tinha que ficar plantando bananeira 15 minutos antes. Adivinha? Chegava no dia seguinte, quem quer fazer uma prótese total? O policial militar super disciplinado. Não, eu quero. Fica plantando bananeira aí 15 minutos que eu vou fazer um negócio diferente. Pô, resumindo, para quem quer trabalhar, tem paciente pra caramba nesses empregos Aham, públicos. que legal. Então, era recém-formado, recém-formado, eu já conseguia fazer Uma reabilitação oral, grande recém-formado, prática clínica. várias, Aham, várias. aham. DTM, eu ajudei a traduzir o livro do Peter Dawson, a segunda edição do Peter Dawson foi traduzida em 1990, então eu já peguei Você afinidade já com dominava o oclusão. inglês desde pequeno, desde gurizão, assim? Não, Roberto, é assim, ó, o que acontece? Escola pública se aprende inglês, é the book is on the table só, né? E Aham. aquelas decoreba toda. Então, a partir do terceiro ano, eu comecei a ler artigo. Então, eu tinha um bom inglês para leitura, Para não artigos, né? Aham, não. para ler artigo. Entendi. Não era um bom Não, inglês de porque você falar. Isso aí eu falou que demorei traduziu o mais. livro, né? Daí era mais Ajudei, fácil, né? né? Aham. Ajudei a traduzir, o pessoal do nosso departamento. Então, aí traduzimos o livro em 90 e em 92 eu li o livro do Ockerson, da primeira à última página. Resumi, eu leio e resumo. Eu leio e resumo o livro, né? Que eu leio o livro. Aí eu comecei a tratar DTM também na Polícia Eu tenho Militar na época. tudo a velharia aqui, né? Essa edição que eu tenho, exatamente essa edição. Essa daí é 1992, dá uma lida aí que você vai ver. Exatamente. Bom pra caramba. Excelente, né? É o melhor livro que tem de DTM de todos. Então é isso. Aí eu comecei, continuei na PM. Tem umas histórias, mas é que o pessoal vai querer ouvir mesmo essas histórias aí. Mas você foi, assim, ó, você foi até onde? Chegou uma hora que você saiu da PM. Não, olha só. Aí, Alberto, eu falo que eu tenho os momentos Forrest Gump da odontologia. Aí eu estava em. Mas isso é Acabei de legal, me cara. formar. É legal para a gurizada escutar isso, saber, né, da onde que você veio. Eu acho que tudo isso faz parte de quem você é hoje. É legal escutar isso. Para quem está ouvindo aqui, o que eu acredito? Eu acredito em sincronicidade. Eu acredito que quando você quer muito uma coisa, as coisas acabam, o universo conspira para te ajudar, entendeu? Então, olha o que aconteceu. Em 1900, o professor Cláudio Sendi, que gostou muito de mim, eu era assistente dele, assim, ele era meu professor, ele falou, pô, quando você se formar, você não quer me ajudar que eu vou começar a dar curso na PCD? Isso em 1988. Claro, poxa, com certeza, carregar projetor, aquelas coisas, quer me ajudar, ajudo, de graça, vou lá e dou aula, te ajudo com certeza. Então, isso foi em 1990. Em 1991, ele foi fazer o credenciamento do Branemark na Olha só. Suécia. Aham. Cláudio Sendic introduziu os implantes no Brasil. Eu era Aham. assistente dele. Resumindo, em 1991, eu comecei a ter contato com o pessoal da Nobel, chamava Nobel Pharma na época, Aham. e comecei a ter contato com implante. Você é velho, hein? Então, Meu Deus do céu. isso, 91, 92. Aí o que aconteceu? Comecei a pegar familiaridade com o implante nessa época. Em 1994, a odontologia estética estava sendo introduzida no Brasil. E quem introduziu foi o Robert Coachman, o pai do Christian. Uhum. O pai do Christian. Aí o que acontece? Chegava no meu consultório uns prospectos mega super sofisticados, chique no último. Curso de 2 dias com Gordon Christensen, com o Papa Meu da Deus. Goldstein, $2.000. Eu olhava e falava, quando que eu vou conseguir fazer um curso desse? Meu Deus do céu, era uma fortuna. Você imagina, recém-formado, você vê curso $2.000. Aí assim, puta, que coisa louca. Um dia, Roberto, toca o telefone no meu consultório, o Dr. Robert Coachman quer falar com você. Eu falei, como? Olha. Hã? Dr. Robert Coachman quer falar com você, quer marcar uma reunião. Eu falei, mas como assim? É o seguinte, quando você estava no pronto-socorro 24 horas, você atendeu um rapaz que tinha quebrado o incisivo central, você
consertou o dente do incisivo central do rapaz de uma forma tão boa que a namorada dele, que tinha acabado de entrar em odontologia, ficou impressionada. Hoje, essa namorada dele, que estava no quarto, quinto ano de odonto na USP, é assistente do Dr. Olha Robert. que O Dr. Robert legal. precisa de um protesista para fazer as próteses no consultório dele. Meu Resumindo, Deus Roberto, do céu. o cara me convidou para trabalhar com ele, daí que eu conheço o Christian, ele convidou para trabalhar com Quantos ele na anos tinha época o que eu dou Christian nessa época? 17. Prisão? 17. 17. Ele me convidou para trabalhar com ele numa época que a odontologia estética estava entrando no Brasil e ele estava dando os cursos de treinamento de odontologia estética. Então, em 94, eu comecei a ter contato com esse pessoal, Salama, David Garber, Goldstein, Nesse período todo você mundo. continuava com a tua vida acadêmica, mestrado, doutorado. Puta, Nesse então, porque eu falei para meio ele, do não vou caminho. poder. Exatamente, eu falei, não vou poder trabalhar com você, porque eu já estou no mestrado, já estou na Polícia Militar. Ele, não, mas vem conversar comigo, faz uma reunião. Resumindo, eu fui fazer a reunião, o Robert Coachman, é um Christian melhorado. Você ainda não chegou no nível do pai dele. De lábia. O cara olha, puta, eu falei, tá bom, não sei quanto eu vou ganhar, não sei o que eu vou fazer, mas eu topo, porque era impressionante. Foi assim, o que Você ele estava no abriu berço, meus. né? Você estava no berço, você estava com, né? O Exato. melhor Então, curso do mundo. Você estava fazendo horrível coisa. exato. Exato. Eu queria ser professor de faculdade, só que o cara me mostrou que tinha muito além, e me abriu um horizonte, assim, eu abri um universo. Aí eu comecei a pensar Ah. diferente. Mudou minha vida. E essa O Robert era Coachman, eu uma digo, época mudou que minha vida. todo mundo sonhava em fazer carreira universitária, concorda comigo? Era o Exato, sonho de todo exato, mundo. Isso era uma pergunta que eu exatamente, tinha aqui agendado para você, porque o sonho de exato. todo mundo era fazer a carreira universitária. Como é que você Mas saiu dessa? Porque você viu isso Não, aí. aí o que aconteceu foi o seguinte, não sei como é a história do grupo daqui. Na USP, você fica de estagiário uns 20 anos. Uns 20 anos. É assim, não tem vaga. E Ah. quando tem vaga, às vezes é tempo integral não Limpando o serve. laboratório, passando pano no chão, tá. Exatamente, são 20 anos. Então, o que acontece? Eu já estava na PM. Ele me mostrou um Outro novo caminho. horizonte. Outro caminho. Eu continuei, terminei o mestrado, como é que foi? Acho que 97, não, 99, aí eu terminei o doutorado em 2004, continuava lá. Aí continuava lá, só que na PM, o que acontece? Em 2000, eu fui convidado para ser professor titular da Universidade Brás Cubas, é uma universidade em Mogi das Cruzes. Aí eu pedi afastamento da Polícia Militar para assumir esse posto, que foi muito legal, era professor de removível, eu desenho, eu faço o que você quiser, removível, desenho, planejo, que Dalva foi uma Laganá, ótima etc. escola. Exato, ela é minha professora. A removível, o pessoal, removível, que bosta, tal, nada. Removível é o que mais ensina você a planejar. Você pega aquelas bocas destruídas e quando você vai ver, meu, é ali, como é que você bota essa boca em ordem? Como é que você alinha plano? Como é que você corrige tudo? Foi daí que eu aprendi a planejar pra caramba, né? Aí eu pedi afastamento na polícia, a carreira na faculdade particular foi legal, muito boa a faculdade particular, a gente fez um curso bem bacana, e aí eu pedi baixa na polícia, eu fiquei só na faculdade particular, consultório, e com o tempo eu fui diminuindo parei de trabalhar com o Robert, porque ele aí não começou a não dar mais, aí eu fui priorizando meu consultório. E fiquei no consultório por muito tempo, até começar a surgir essas oportunidades de eu começar a falar, que quem me estimulou muito foi o Christian, que eu tinha muito material, e ele falou, você precisa começar a falar, você fica domentado. Não, imagina, o que eu falo é o óbvio, só que o que eu faço, Você todo não dia eu faço uma falava coisa. nessa época, você não dava aula, só na universidade. Só, só cursinho de faculdade, esses grupos pequenos, eu comecei a dar mais aula em 2008, 2009, foi onde eu comecei a ter mais grupos para dar aula, 2008. Por muita influência do Christian, né? Que o Christian que pra você ter uma ideia, o Christian, uma das coisas que ele fez, ele pegou todos os nossos casos, pôs no CD, com alguns casos do pai dele, e levou para os Estados Unidos. Aí o pessoal de Você tem que Atlanta avisar os viu. jovens que estão aqui na live o que é CD, né? Você gravava. Exatamente, pessoal, que nem como se fosse um pendrive, é uma mídia física que grandona, assim, que você guardava os seus arquivos. Aí foi o que ajudou também, de certa forma, o pessoal ver o trabalho que ele fazia, que era maravilhoso, e convidar ele para os Estados Unidos, entendeu? Então isso também acabou me abrindo portas, que eu comecei para lá, aí eu melhorei meu inglês, foi onde eu melhorei a aula particular direto para conseguir melhorar o inglês, Aham. né? Ele foi esse teu link, assim, né, o Christian? Foi.
Ele foi meu link para os Estados Unidos, depois ele foi meu link com Galipe Não, Gurel, meu link com o Eric. eu tô aqui com uma colinha aqui na minha frente, né? Eu puxei teu PubMed ali, né? Que eu faço uma colinha e eu vejo você lá com ele em odontologia digital desde a época era tudo mato, né? É, E tava lá você publicando artigos de digitalização, da odontologia digital, né? As pessoas acham que isso começou ontem, né? Hoje, né? E vocês estão lá desde o começo dessa. um abraço para o Zé Beto aí, que eu acabei. Não estou olhando, pessoal, meus Cara, eu amigos, nem vários consigo amigos aqui, olhar eu não direito estou de lendo. tanta gente. É. Só vi o Zé Beto aqui, que está falando que eu estou velho. O cara está quase caindo aos pedaços aí, falando que eu estou velho. Mas aí Então, sempre você tinha um espacinho para estar publicando, né? Porque você tem ali os seus artigos dessa época e tal. Você estava lá trabalhando no consultório, mas você tinha, né, um cuidado no trato da ciência, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sim. disso, né? Roberto, eu Então, acho que isso é estudo importante, demais. né? Eu Eu estudo sei demais, assim, disso. estudo, para mim, é meu passatempo. Então, você fala, você é louco? Eu falo, eu me divirto estudando, eu me divirto descobrindo, às vezes, uma vírgula que eu não tinha percebido antes. Então, faltou paciente, o que que eu faço? Eu estudo. O que que eu... final de semana, quando eu não estou fazendo nada, é claro que eu faço, eu tenho um monte de atividade, não sou assim, mas aí, pô, eu sempre deixo algumas horas para estudar. Sabe uma Então, das coisas do teu estudo que eu acho genial, assim, te admiro também por isso, você vai, você vai atrás da origem da fonte, né? exatamente. Eu descobri isso porque eu às vezes vou lá no eBay comprar aqueles livros velhos de oclusão e eu descobri que você comprava tudo na frente. Daí Eu tenho vários. eu sei, eu me lembra desse? Né, que eu até te mandei, Lembro, ficou pô, aí, claro. né? Porque muitos desses livros antigos que eu gosto de comprar Pô, hoje não tem céu. mais, porque todo mundo compra, né? Aparece um lá perdido, o cara vai lá e compra. Tem umas Mas é preciosidades, isso eu Gilberto, tem acho umas legal, porque preciosidades. ao a gente estudar, a gente acaba, né? Um livro republica o outro, republica o outro. Às vezes, esse telefone sem fio, a informação não chega correta, né? E você, né? Ao você ir buscar lá na fonte, eu acho que isso é genial. Eu sempre, né, tô nessa paranoia do desencoste os dentes. Vou te dar um exemplo, né? Eu sempre tô louco com essa história de quando que a gente encosta os dentes. Sempre fui paranoico com essa loucura, né? De contato dental, etc. E sempre fuçando a literatura e tal. E mesmo achando que eu tinha toda a literatura desses estudos, eu só fui achar no teu livro, né? Aquela série de 5 artigos lá daquele cara que colocou uma prótese com um sensor da década de 70. Eu não tinha visto, Sim. isso não está nem no PubMed. Né? E eu fui achar onde? No teu livro. Né? Tá falando Então, do Lauritzen, né? exatamente, do teu livro. Ou seja, o cara lá Sim. na década, antes de 60, 70, ele inventou um sensor para Sim. avaliar contato dental, coisa que até hoje a gente não tem isso com preciosidade. Né? Muito Então, rudimentar. esse teu cuidado na escrita é genial, entendeu? Você sabe, você vai lá na fonte, cara, é muito ouro esse teu livro. Eu acho muito genial esse cuidado que você tem, né? Você Legal. falou que você passou um período da pandemia escrevendo esse livro, né? Mas você vê, a gente vê o prazer que a gente tem de escrever. Porque às vezes os caras escrevem porque é obrigado a escrever. Não, você gosta do negócio, né? Você vai lá escrevendo. Até hoje, bom, primeiro, obrigado por você ter lido o livro e valorizar, porque tem muita gente que não percebe, você vê que tem referência pra caramba, e eu não repico. Nossa. Você me pergunta, você vê que eu leio as referências e vou ver, e tem umas que o pessoal repica, e que, na verdade, vem repicando e que não faz sentido, entendeu? Então, eu revi toda a literatura, eu tenho todos esses artigos, eu tenho milhares de artigos comigo aqui. Tudo que eu peço, você tem, você me manda. Mas você me ajuda também, você me mandou um artigo recentemente que me deu um insight que mudou a minha linha de raciocínio com relação a uma aula minha. É impressionante. Uma palavra que você lê no artigo e fala, é isso que eu estava buscando, era isso que eu estava buscando. Então, me ajudou muito. Eu acho que esses insights são legais, né? A gente que dá muita aula, a gente fala a mesma coisa sempre, às vezes no meio da aula aparece uma luz, né? Dá uma pergunta de um aluno, um negócio assim, eu acho genial isso. Você viu que eu te mandei hoje do Schellenberg, que aliás o Schellenberg, o pessoal, se lê o Schellenberg, tem tanta sabedoria naquele livro, você viu que eu te dei uma frase que fala,
Que Exato. sabedoria! O pessoal hoje está tentando descobrir um negócio. Fala, gente, não é o Schellenberg, na verdade tem coisa que vem desde a década de 30, 40 do século passado. E o pessoal está achando que está descobrindo a roda aí. É verdade. Uma coisa, Roberto, você sabe que com essas minhas viagens todas aí, né? O que acontece? Você pega grupos diferentes em diferentes países. E tem gente que é discípula do Slavicek, aí tem outro, você vai para os Estados Unidos, é pessoal que é discípulo da, da, da bioestética, o discípulo da neuromuscular. Então você acaba tendo que se defrontar com diferentes filosofias. Isso faz a gente crescer muito, crescer muito. Mas quando a gente tem uma bagagem, o que acontece? Eu começo a explicar para o cara da onde veio a linha de raciocínio. Para que o pessoal faz uma puta mistureba, voltando para a oclusão. Aí vem ali, da oclusão balanceada bilateral, aí viu que não serve, mas continua usando um monte de princípio da oclusão balanceada bilateral na função de grupo e na guia em canino. Mas eu estou falando, não, é que eu preciso saber a inclinação da guia condilar para fazer. Peraí, você está misturando, os caras começam a misturar tudo. Então, quando você tem esse conhecimento, você consegue filtrar e explicar para as pessoas o que faz diferença, o que não faz, se isso é importante ou não. Então, me ajudou demais e me ajuda no mundo inteiro, que quando o cara vê que, peraí, não é assim, não é isso, porque é isso, tem todo um motivo de ser. Isso acaba substanciando muito a nossa linha de raciocínio, você entendeu? Calamita, uma das tuas vantagens, né? Estou aqui, o meu entrevistado, eu tenho que encher a bola do entrevistado. Né? Uma das tuas vantagens, você como professor, porque esse meio da oclusão é cercado de escolinhas, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai falar da briga da semana do professor Daniel Manfredini. Sim. Mas eu acho assim, a gente tem que agregar, porque aquele cara que está naquela outra escola, ele acredita que aquilo é verdade. Então a gente tem que ir rebolando e ir atrás da ciência de tudo, né? Talvez a oclusão na odontologia seja a disciplina com menos evidência científica de todas, né? E você faz esse trabalho, você pega esse cara desse grupo, você pega, opa, vamos chegar num consenso, vamos para frente, né? Não bate assim de, isso está errado, você é burro, né? Como muita gente faz. Eu acho que isso é genial da tua parte, né? Que você agrega essas pessoas. Todo mundo tem razão em determinado ponto. Aí você tem que pegar os pontos de concordância, né? Fala, então todo mundo concorda com isso, e os pontos de discordância e mostrar que existem outras formas de ver. Porque o que acontece? Oclusão é ensinada de uma forma muito dogmática, né? Muito religiosa, polarizada. Então é como se você tivesse seu grupo, o que o outro grupo pensa. Tá errado, mas você sempre tem que pensar assim: será que o outro grupo é burro? Será que tudo que eles fazem dá errado? Não, Esse também grupo dá quer fazer certo. mal para as pessoas? Não, todo Exatamente. mundo quer o bem das pessoas. Né? Exatamente. Exatamente. Então, todo mundo tem a sua razão, só que você tem que pensar o que eu defendo. Eu defendo o conceito da simplicidade, ou seja, assim, você tem que chegar no melhor resultado possível de uma forma mais direta. Não é que você vai tomar atalho, não, é que você não vai fazer coisa que não precisa. Por quê? O desnecessário, por melhor que seja bem feito, é desnecessário. Então, dá para chegar nesse resultado sem montar, sem usar um axiógrafo, sem utilizar um equipamento de jaw tracking device. Aqui, vai começar a ter hater aqui. Sem, então, mas isso eu explico muito bem. Se precisar, a gente discute. Sem um jaw tracker device, sem esses equipamentos de rastreamento mandibular, você consegue chegar? Consegue. Ou será que todo mundo que usa articulador semiajustável tem sucesso, é burro e só quem usa axiógrafo é inteligente? Eu ia até colocar isso lá na frente, mas já que você colocou agora, eu vou te perguntar sobre isso. Né? Porque hoje, com a digitalização da oclusão, né? Hoje você tem um paciente, você escaneia intraoral, extraoral, você pega a tomografia, ressonância, você faz esses dispositivos que você falou, que você mapeia todas as excursões, do que você tem o quê? O melhor articulador totalmente ajustável do mundo ali no teu computador. Só que Sim. isso... Quase que totalmente ajustável, né, Roberto? Já não é nem semi, é quase que totalmente. Eu acho que isso tem o perigo de levar a gente um pouquinho lá para a gnatologia. Porque a gente vai ver o quê? Anatomia perfeita, você vai medir, nossa, o côndilo aqui está 0,3 diferente da cavidade ganoide ali, e tem muita gente meio que dando uma escorregada, voltando lá para a época do Kosten, certo? E eu acho que esse digital, associado com uma infeliz má formação dos jovens, o jovem, tudo que é digital, ele é legal. Ele vai pegar esse digital e falar, agora eu achei a cura de tudo. Eu acho que é um problema que a gente tem por aí.
Né? Não, o problema, Roberto, além de tudo que você está falando, é que assim, que às vezes a pessoa investe uma grana, por exemplo, tem esses equipamentos, esses jaw trackers, né, esses Aham, rastreamento é isso que eu digital, eles estava custam na falando. faixa de 30 mil euros, 20 a 30 Exatamente. mil euros. Aí o cara compra, eu dou aula para vários grupos que são loucos para arrumar confusão comigo, que eu vou para a Rússia, todo mundo compra Mojó, todo mundo compra SDI Matrix, todo mundo compra Itaca, qualquer coisa. Aí eu falo que não precisa para todas as situações, olha só, não é que não precisa nunca, não precisa para a maioria das Aham, situações. Ah, mas eu trato pacientes. Está o Bruno aqui, Bruno. Eu não concordo com isso, mas o cara fala: eu estudei com o Slavicek, eu trato o paciente com DTM, eu quero anteriorizar a posição do côndilo, um axiógrafo ajuda? Eu falei: ajuda, se quiser fazer esses casos, ajuda. Eu acho que não precisa tratar esse paciente nesse momento, mas ajuda. Então, você foge da confusão, mas você está, de certa forma, né, explicando que não é necessário para a grande maioria dos casos complicar. Não precisa complicar, eu falo. Você vai aham. conseguir chegar num resultado bom sem precisar investir essa grana toda. E essa digitalização que você está falando é isso. O pessoal compra muita coisa, mas às vezes não sabe se é necessário ou não sabe tirar o melhor proveito daquilo. O cara compra o scanner e não sabe preparar. O cara compra o scanner Exato. e não sabe a importância de moldar uma porção apical, o término do preparo. Né? Então, acho que esse é o problema atual da odontologia, né? Uma formação ruim, a galera. E isso não é culpa dessa galera, né? Mas eles saem com uma formação que não é comparável com a nossa, e eles caem nesse mundo muito midiático, muito, né, muito Porsche, muita compre meu curso e fique rico. E eu acho que esses caras piram. E são os coitados, porque eles não conhecem a odontologia real, entendeu? Eu acho que esse é um grande problema. Você deve ter, né? Você circula por aí com esses novos profissionais. Eu acho que é um problema, infelizmente. É um problema, né? Roberto, mudando só um pouquinho de assunto, mas dentro do que você falou, ó, o pessoal compra scanner achando que vai resolver todos os problemas, mas não é não saber só preparar. Aí o cara não sabe fazer um provisório bem adaptado. Aquela gengiva vem ruim. O scanner é péssimo para subgengival. Não molda. Ainda o material de moldagem, eu brinco, que dependendo da fé que você tem, e, às vezes o material vai e copia aquilo ali. Agora eu falo, luz, gente, luz não faz curva. Luz, se não tiver acesso, Não não vai entra. copiar. Então o cara finge que molda aquilo lá, que não molda, fica uma grande porcaria. Implante, o pessoal não parou para pensar. Implante fica ruim a moldagem. Ah, mas eu uso escambare. Ah, você usa escambare da marca tal. Ah, é? E aí, o cara imprime o modelo e depois ele tem que encaixar o escambare de um jeito que é muito rudimentar. Resumindo, invariavelmente o implante vem com micro-rotação, vem com suboclusão, vem com infraoclusão, vem com supraoclusão, múltiplo, então nem pensar, ou seja, a odontologia analógica ainda não pode ser abandonada. E eu tenho scanner já faz 10 anos, mas eu moldo muito ainda, porque Uhum. tem situações que tem que mudar. Ah, mas você escaneia tudo? É claro que não, subgengival não dá para escanear. Implante múltiplo não dá para escanear, mas eu tenho um estereofotômetro, faço com estereofotometria, parará. Ok, gastou 30 mil euros, aí tudo bem, você não vai precisar, mas. E aí vai, né? Eu acho assim, todo mundo fala isso, né? Hoje está voando no digital quem saiu do analógico, né? O cara conhece a Exato. importância da porção apical ao término de preparo para o perfil de emergência. O jovem hoje ele acha que temporário é jogar dinheiro fora, porque ele comprou o Serec, ele faz tudo em 5 dias. Para que provisório? Né? E Nossa, provisório é a maior ferramenta que a gente tem, né? o Então coração. é complicado, né? É complicado. E Provisório. hoje a gente que é professor, né? A gente fica pensando, você se formou, fez especialização numa época que a prótese era prótese fixa, removível e total. E a gente ficava 2 anos e não aprendia tudo, certo? Hoje o cara Não. tem que em 2 anos aprender tudo isso, mais biomimética, que é a barra adesão, a Sim. complexidade da prótese sobre implante, a longevidade dos pacientes que está aumentando, né? Então, uma série de problemas e o cara não consegue sair um bom protesista em 2 anos. Né? E daí o cara faz um curso com dupla, tripla certificação, dá arrepio, assim. Né? E dupla tripla certificação, hoje em dia tem menos paciente nos cursos. Na nossa época, pô, para paciente para reabilitação, não sei você, puta, tinha paciente para caramba Você na para fazer. polícia, né?
Hoje em dia está faltando paciente em muitos cursos, tem que fazer em dupla, como você falou. O cara não aprende, né? O cara não aprende. Realmente, bom, aí já é outro assunto, né? Falar de educação hoje em dia está bem complicado, porque está muito. É um mercado bem complexo, eu diria para você. E não ensinar nada. Do aluno sair cada vez mais fraco, inclusive aluno de faculdades públicas. Faculdades federais, estaduais estão saindo cada vez piores porque não estão praticando. Aham. Então, aproveitando, né, a gente tá uma bagunça aqui, falando da tua vida, da oclusão e tal, né, mas é que a gente tem um período aí de 1 hora para falar. Vamos falar um pouquinho do bafão da semana, né, que o professor Daniele Manfredini postou aquele vídeo, né, e ele é um cara muito forte, né, um gênio, né, um cara estudioso, um dos caras que Legal. mais estuda do mundo do ouro e tal, mas ele não tem meio termo, ele vai bater, né? Ele falou lá da desprogramação e um pessoal mais da gnatologia entrou na discussão, né? E eu acho que esse é o problema hoje da oclusão, Caranita. A gente tem que chegar no meio termo, a gente tem que tentar achar um meio, e a ciência acho que leva isso para a gente, né? Não vai existir escolas de oclusão, tem que ser uma coisa só. Não pode ter a escola do fulano, a escola do ciclano. A gente tem que saber cientificamente o que é o melhor para o paciente, né? Exatamente. E a gente que vive, você falou toda essa tua trajetória, a gente achou num determinado momento que esses problemas tinham acabado. Né? Nossa, a ciência mostrou que o contato prematuro não causa DTM. Legal. Só que hoje a gente vê já uma volta ao passado, né? As pessoas desacreditando a ciência. Então, acho que temos problemas pela frente, você não acha? Não, eu concordo plenamente. É que aí existe uma bagunça histórica que eu digo assim. Eu tenho uma frase que eu digo assim: o dentista sempre está arrumando um motivo para desgastar o dente do paciente. Sempre tem um motivo. Antigamente, lá nos séculos passados, era biológico, porque tem a teoria da infecção focal, vai matar, vai contaminar esse cara. Depois, no século passado, ficou a função. Quer dizer, aquele paciente que não se enquadrava num perfil morfológico difundido pela escola da gnatologia, por exemplo, os caras recomendavam fazer uma reabilitação oral, em ouro, no articulador, que quem estava certo era o articulador, não era o paciente. O certo é o que eu estou fazendo no articulador. Esse tripoidismo aqui, ó, que tem no articulador, é o que é certo. Então, função. E agora, o pessoal está desgastando o dente dos pacientes por causa da estética. Ou seja, está percebendo que sempre tem uma razão aí para desgastar, para destruir o dente do paciente. Aí o que acontece? Nessa época da função, e que os primórdios da DTM, muita gente falava assim, o pessoal fala, não, ponto de contato, um contato prematuro, Peter Dawson, tá aí esse livro é um dos melhores da história, né? Tem muita coisa boa, mas o que acontece? Muitas pessoas, olha o que é mudando, né? Voltando. O problema, Roberto, é o professor, tem o outro da Europa que eu acabei de citar. Você desenvolve uma teoria e você fica pegado àquilo. Aí a ciência evolui, você continua pegado àquilo. Você cria amor, tem que desapegar, criar amor. Você cria amor por uma manipulação bilateral e quer provar que é a melhor manipulação. Pelo amor de Deus. Você fica bravo se a ciência mostra que não tem nada a ver. Exatamente. O outro pega o amor pelo axiógrafo dele e não quer, peraí, mas será que precisa? Bom, então voltando à DTM, né? Aí, nessa época aí, contato prematuro causava DTM por todas as deflexões, comportamento biomecânico. Constatou-se que não existe relação de causa e efeito, porque a ciência não consegue mostrar, mas não é porque não existe, é porque a ciência não conseguiu mostrar que isso existe. Então, existem limitações, inclusive, aí de pesquisa, né? de fundamentos de pesquisa. Então, o que acontece? Eu acho que a gente não pode falar para o paciente, faça um ajuste oclusal, faça uma reabilitação oral, porque eu quero deixar a sua M e sua máxima intercuspidação igual à sua oclusão cêntrica, que eu quero fazê-las iguais. Então, você não pode justificar um tratamento por isso. Então, tá bom, existem
formas muito mais conservadoras de se tratar. Agora, isso não implica que, se o paciente precisa tratar, fazer uma ortodontia ou fazer uma prótese, que você não vai deixar tudo aquilo bem equilibrado e com contatos bem distribuídos. Tudo, isso é o entendeu? Objetivo. Então é esse o objetivo. Não é para você indicar um tratamento para mudar a oclusão, porque você não sabe. Quando eu ouço isso, não, o cara quer fazer um aumento de dimensão vertical, porque eu tenho DTM, eu tenho vontade. Eu não sei o que eu tenho vontade quando o paciente fala, não, pelo amor de Deus. Por isso que eu acredito na ciência, né? A gente trocou alguns artigos, né? O grupo do Manfredini e um grupo forte protético fizeram 2 artigos de relação cêntrica, uns 2 anos atrás, e eles já começam a falar a mesma coisa. Antigamente dava faísca, né? O cara da DTM sabe que a gente precisa de uma posição reproduzível para a gente fazer nossas próteses. O cara da prótese sabe que essa posição não trata DTM, né? O cara que está estudando. Então, eu acredito na ciência, eu acho que ela vai levar a gente para um denominador comum, né? Mas... Para quem tiver lucidez, sim. Para quem quiser desapegar dos conceitos que aprendeu lá atrás, sim, mas precisa tomar muito cuidado, porque hoje em dia tem tanta gente, tem muitos professores aí que ainda falam coisas que eu vou te falar, Roberto, isso assim... que a gente está falando não é de agora. Eu dou exemplo, esses artigos que eu falei, que eu pincei do teu livro, né? Aquela série de 5 artigos, onde o último dele, o que ele faz? Ele está mapeando os contatos, né, de mastigação, deglutição, né? Ele vê que não ocorre o contato em todo o ciclo mastigatório, não é em toda a deglutição que ocorre esse contato. Isso é artigo lá da década de 60, 70, que são esses artigos. Telemetria. 60, 70, essa série de artigos. E o último artigo dele, o que ele faz? Ele faz um ajuste oclusal naquelas pessoas que não tinham problema nenhum e faz a mesma telemetria e o cara continua mastigando os contatos na mesma posição que tinha antes. Não foi porque ele se ajustou agora em RC que ele foi para RC. Né? Então, essa odontologia matemática, né, que a gnatologia, quando a gente fala isso, dá a impressão que a gente está falando mal da gnatologia. Eles eram gênios na época, certo? Só que a gente tem que entender a biologia do nosso sistema, né? Tem que adaptar essa matemática, entender a oclusão de uma maneira mais biológica. Eu acho que é isso que você fala tão bem e que não é tão novo, né? Isso que eu fico chateado. O que você fala não é novo. A gente vê nesses artigos clássicos. Década de 60 começou isso. Quer dizer, com o pessoal que veio da Europa para os Estados Unidos, especialmente Ramfiori, eles trouxeram a parte mais biológica, fisiológica para a oclusão tão mecanicista que era a odontologia americana da época. Né? Então eles trouxeram, só que ninguém vê, demora-se décadas para as pessoas verem alguma coisa, assim, para cair a ficha. Então, o que a gente está falando não é nada novo, não é nada novo. Só que as pessoas não interessa o princípio mecânico, porque eu estou fazendo reabilitação. Então, os princípios da gnatologia não são totalmente desprezíveis, não, eles nos ajudam até hoje. Quer dizer, você vai fazer uma reabilitação, quanto mais próximo você estiver dos princípios biomecânicos da gnatologia, que são princípios saudáveis, menos você vai demandar capacidade de adaptação do organismo. Mas melhor o paciente se adapta. É mais seguro melhor o paciente se adapta. É mais seguro o paciente. Né? Mas não que isso vai tratar aquela dor, etc. Né? Loucura. Essa frase que eu acabei de falar, eu falo ela há muito tempo, mas eu não sabia que o Schellenberg já tinha falado em 1980. Eu peguei esse teu... É um slide de aula tua, é isso? Exatamente, que eu fiz agora. Eu tô com ele aqui na frente, eu vou até pedir autorização, vou citar em aula. Né? Quando eu falar em várias outras coisas que eu cito teu livro, etc. Né? Mas eu acho que nós teremos esse problema agora com a digitalização. Né? Vem lá da época de Costen, né? Costen falava que o côndilo estava um pouquinho mais ali, isso causava todos os problemas, né? A gente fica pensando isso, cada ano aparece um gig da moda, certo? O gig da moda. Eu fico pensando, cara, esse gig diferente do outro, o que ele vai fazer? Ele leva o côndilo 0,0 um pouquinho para lá. Qual a diferença anatômica, né? Isso foi estudado com Costen em 1934. O que vai ter algum nervo, alguma coisa que vai tocar ali? Então, essa matemática que dá um pouco que irrita a gente, eu acho que com o digital talvez esse problema volte. E o
ego, né? Porque, na verdade, Roberto, é assim, ó, o DIG foi uma ideia brilhante Sim, que o Victor Lutia teve. Não está publicado no livro dele de 1961, mas ele publicou aquele sim, artiguinho em eu julho tenho de também. Aham. 1964. E aí é um negócio que ele teve essa ideia e realmente o negócio funciona demais. Desde então, como todo aparelho ortopédico, o cara faz uma mudança de inclinação e dá o nome dele. O cara, ao invés de usar resina vermelha, usa branca, ele fala que esse diga é estético. Aí o cara, ao invés de fazer com acrílico, faz com Protocolo composta, X, ele fala, protocolo Y. porra, é tudo a mesma coisa. Dispositivo anterior é tudo igual. Assim, tudo funciona da mesma forma. Tirou as interferências atrás, a musculatura vai reposicionar os côndilos na posição em que os vetores de forças posicionam ele, que tá bom demais, não precisa ficar pegando. Mas isso é RC? Chama isso do que você quiser, é uma posição reproduzível para você iniciar o seu tratamento. Não é para diagnóstico, gente. É para Exatamente. tratamento. Para diagnóstico não serve para E nada. Ah, aí mas tem uma entra, e discrepância. aí entra a importância, né? Vou chamar a atenção aqui, porque tem muito jovem aí, a importância das próteses temporárias, porque ao você levar, o cara está há 20 anos com aquele côndilo naquela posição, você sentiu a necessidade de tratar, você sentiu a necessidade de levar ele numa posição reproduzível, você está levando ele esse côndilo para uma outra posiçãozinha, que não é a que ele está há Né? 20 anos. A importância das próteses temporárias, que você vai deixar o sistema se adaptar em prótese temporária. Né? E a gurizada Total. hoje, porque compra o Serec, quer fazer tudo em 5 dias. Não, provisório é coisa de velho, provisório é coisa ultrapassada. Né? Então, cara, não Eu não tem sei o que como. acontece depois com esse pessoal, porque assim, ó, o que você está falando é a coisa mais provisória. Assim, o planejamento parte da nossa cabeça, do nosso conhecimento e da nossa experiência. A gente vai materializar esse planejamento de uma maneira ou na cera ou num meio No virtual, ali desenho, numa claro. cera virtual. Ele vai ser ali no primeiro o seu projeto. Esse projeto vai ter que ser testado em boca de alguma forma. Ele não é garantia de sucesso, porque ali você está ensaiando uma mudança de dimensão vertical, uma mudança de relação maxilomandibular, mudança de Angulação de inclinação de guias, plano tudo. cruzal, Né? inclinação de guia. Meu, você não tem certeza. Quanto mais olha só, Roberto, que interessante. Quanto mais conhecimento e experiência você tem, mais perto, mais você mais acerta do que erra. Mas principalmente, pessoal jovem, você tem que materializar isso de uma maneira reversível. Faz em plástico, faz no provisório, põe isso em boca e vai ajustando até o paciente sentir conforto. Quando tiver conforto, ó, não está Copia e faz soltando. o definitivo. Exato, ó. A frase é: não está soltando, não está quebrando, está bonito, está confortável, não dói, segue o jogo, duplica e vai para frente. Entendeu? Agora, não fazer, essas pessoas vão estar empurrando o Vai, problema para vai frente. cair do Por cavalo. quê? Isso vai começar a quebrar, isso vai começar, embora alguns não acreditem, pode sim desenvolver Uhum. alguns problemas na TM, embora o Manfredini fale que não, eu acredito. Eu acredito. Isso é minha crença, eu Uhum. acredito que sim. Que se fosse assim, a gente não ia, eu ia fazer minhas próteses e não ia ajustar a Uhum. oclusão, porque não vai dar problema nenhum. Para quê? Uhum. É ou não é? Uhum. Então, pega um paciente com desestesia oclusal, né, um hipervigilante, esse contato que você deixou um pouquinho fora vai causar um caos na vida desse cara. Então, Total. quando a gente acha que a oclusão a gente domina, começa a aparecer novos problemas, né? Entender novos. Esse paciente hipervigilante é um problema. Eu queria falar um pouquinho, né, dos novos problemas oclusais. Né? Você estava lá na reunião com o professor Dirceu Calgado, né? Porque é uma coisa nova isso. Né? A gente achava, nós somos uma geração que a gente achava, coloquei o implante e acabou, os problemas acabaram. E você vê agora, a gente dá de cara com novos problemas, né? Ou abre o contato proximal, perde o contato oclusal, e são problemas que vão interferir no nosso planejamento protético. Concorda comigo? Concorda comigo? Total, Concorda com o professor 100%. Dirceu, né? Fala comigo. Não, na verdade, aquilo foi uma observação clínica do Dirceu, né, muito bem observado, os casos clínicos maravilhosos, incríveis que ele mostra. Agora, essa diferença, o que acontece? O implante estático, na sua essência, você coloca, pouca, não existe ligamento periodontal, e o osso para de crescer na região próxima ao implante. Então, você coloca, sempre vai ter uma maxila subdesenvolvida ou uma região de crescimento ali, de movimentação diferente. Então, pessoal, quem está ouvindo, você coloca o implante no molar inferior, principalmente, todos os dentes, pelo vetor de força, tendem a mesilizar, vai abrir contato na mesial. Você coloca um implante na região do incisivo central, pode ter certeza que depois de alguns anos, os dentes continuam a migrar e o
o implante permanece no lugar, causando um desnível. Quanto mais jovem o paciente, mais isso acontece. E são trabalhos, Roberto, você lembra lá que eu dei uma prova, gente, mas esses são trabalhos de 2004, 2005, não é trabalho novo, é que o pessoal... Não, mas é aquela coisa de não ler. Mas não assim, ler. Todo mundo que faz implante sabe que vai abrir contato e todo mundo que faz implante de central sabe que vai dar desnível. Então, por favor, aqui eu não quero me aprofundar em esse pessoal que está abrindo espaço para colocar implante nos laterais, em mulheres jovens, é porque não viram o que vai acontecer a longo prazo. Porque, mas o pré-molar no lugar do canino vai dar bifração no pré-molar. Esse problema é o de menos do que o incisivo central, os incisivos laterais numa paciente com agenesia. Está aqui o Bruno, pergunta para ele. Bruno Furquim, com agenesia, depois de um tempo, vai ver o que vai acontecer. É o rei do jogar né, fechar o espaço, né? Fechar. Isso é uma coisa que a gente até falava, né, em aula. Não, agora não se fecha mais espaço. Abre e coloca implante. Hoje a gente está voltando, né? Então, toda a família Furquim aí, né? Com os casos maravilhosos de fechamento de espaço. Então, isso muda o planejamento ortodôntico também. Muda. Né? Esses dias não tem nem discussão. A pessoa quer discutir e fala, não, gente, veja uma paciente jovem, 20 anos depois, você vai ver, aí você vai refletir sobre o que você está preconizando. Conversei com o Clavígio esses dias, ele até nesses pacientes que ele segura para colocar o implante, quando ele coloca, ele já pensa em colocar o implante num diâmetro menor, porque ele sabe que talvez ele tenha que tirar esse implante lá na frente e colocar o maior. Eu achei, ou seja, mais uma preocupação desse avanço de conhecimento da oclusão, né? Ou seja, vários problemas oclusais aparecem no meio do caminho. Até o pessoal fez, se você usar uma contenção, mesmo com contenção, dá diferença depois. A contenção talvez, eu digo talvez porque não sei quantificar, talvez ela minimize, mas mesmo com contenção dá diferença na altura dos... Eu tenho isso em aula. Esse é o problema, né, Calenta? A gente, essa extrusão, esse aumento de espaço, ela não é matemática também, né? Porque tem paciente que ocorre muito rápido, tem paciente que ocorre muito menos e tem paciente que às vezes não ocorre. Então, essa é a grande dúvida, esse é o grande problema. Por que tem pacientes é muito rápido? Por que pacientes ocorrem menos? Por isso que a gente vai ficando velhinho, achando que a gente conhece a oclusão, daí aparecem novos problemas e a gente vai ficando cada vez mais louco. Dois fatores só são extremamente importantes: paciente com crescimento vertical, pusdólico tende mais, e paciente quanto mais jovem, maior é a certeza que vai mudar. Quanto mais velho, mais vertical, mais braque, teoricamente, menos muda. Tá? Então, isso tem que ser falado no vertical. Isso tem que ser falado lá para todo mundo que faz ortodontia, odontopediatra, porque eles ainda estão naquela história lá do passado, né? Tem gente ainda colocando implante em jovem com menos de 20 anos, cara. É um crime em dente anterior. A gente o pessoal ensina a fazer e não ensina como é que isso vai evoluir a longo prazo. É que nem as nossas reabilitações, Roberto. Para mim, não interessa como é que ela terminou hoje. Olha que lindo. Eu quero ver como é que ela evolui. Se começa a dar problema, se começa a quebrar, se começa a dar infiltração. Eu quero ver como é que evolui, cara. Aí que a gente aprende, né? Aquelas nossas peças de 30 anos cimentadas com fosfato estão lá lindas, maravilosas, né? Com aquele término em ouro, né? Chanferete. Tá tudo lá. São as melhores. São as melhores. Vamos ver aonde. Por mais que o pessoal fique falando. Vamos ver onde que vai parar essa. Claro que a adesão é maravilhosa, né? Claro que a adesão é o atual. Mas a adesão é muito difícil, né? A biomimética é muito difícil. Era muito mais fácil você fazer uma metalocerâmica. Né? Você pegava a broca, fazer a biomédica é muito mais difícil. Então, hoje, pega um aluno com uma formação ruim, não sem treinamento. Eu faço biomimética. Cara, ele vai estar fazendo muito problema por aí. Roberto, me diz uma coisa, o pessoal que faz a biomimética, não estou criticando a biomimética de forma alguma, mas assim, eu só faço overlay, eu não faço preparo, aí vem aquelas plataformas, aqueles preparos que os caras fazem tudo chapado, que quando você escaneia, você não sabe onde um dente começa onde o outro termina, porque fica toda uma reflexão total. Aí o cara vem com aquelas overlays que parece um bagre, aquele peixe ensaboado, que você vai provar, que você não dá para provar, que o negócio vai pra lá, vai pra cá. E na hora de colar? Então, você não tem onde encaixar. Exatamente.
Aí na hora de colar, você não sabe, peraí, como é que ajusta isso? Ah, não, eu não ajusto, eu colo primeiro. Ah, então você confia que seu protético, que seu registro foi sempre bom e que seu protético sempre acerta. Porque o que acontece? Depois que você cimentou, muitas vezes tá ajuste pra caramba, aí você arruína aquela Arruína morfologia da a cerâmica, pintura, não vai dá tudo pro espaço. polimento mais, porque não dá para dar um polimento igual em boca do que quando você dá na mão. Resumindo, então é uma odontologia biomimética, mas tem umas cagadas no meio dessa biomimética que não fecha. Peraí, como é que você ajusta a sua oclusão? Não dá para cimentar tudo, porque você confia no seu protético. Porque, não sei, Roberto, você me dá seu testemunho. Eu vou dizer, eu tento fazer o registro da melhor forma possível, analógico ou digital. Eu monto no articulador, mas muitas vezes vem que precisa ajustar. Não é? Claro, Ou a grande maioria das vezes dá ajuste. Então não tem essa, não deu ajuste. Não deu ajuste? Para mim, eu vou te dizer, eu acho que dá sempre ajuste, nunca vem. por melhor que seja o articulador, vai ter ajuste, porque o articulador não reproduz. Né? Exato. Hoje a gente fala muito da variação circadiana da relação cêntrica. Né? Uma pessoa que Exato. aperta muito, às vezes você faz um registro às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite talvez seja um pouquinho diferente. Não, um cara que É aperta, diferente. diminui líquido sinovial, altera um pouquinho o disco. Então, cadê aquele eixo terminal de rotação único, mutável, que tem muita igreja por aí ainda? É. Né? Então, a oclusão realmente é confusa, né, Marcelo? A gente tenta Rima, né? ensinar ela de uma maneira, mas é complexo, é difícil. A gente tenta deixá-la simples, mas não é tão simples assim, né? Não, o pessoal perguntando, vocês são favoráveis? Não, a gente não é favorável a preparo com mais desgaste, gente. A gente é favorável, a gente é a favor de rever os conceitos, que as coisas não são tão simples quanto o pessoal apregou às vezes, né? Aham, Então, não, a gente não é favorável a desgastar. não, Na verdade, a nossa missão como profissional de saúde é causar o menor dano possível. Então, se der para aham, desgastar menos, é claro, sempre desgastar menos. sempre desgastamento, com certeza. Marcelo, tua carreira internacional, como é que tá? Agora é só Europa, Estados Unidos, né? Como é que você Viajando encaixou bastante. isso na tua vida, assim? Você consegue, tá saindo bastante, né, para fora, tenho visto. Eu faço assim, Roberto, eu tento marcar um curso a cada 15 dias. Em geral, minha preferência é um congresso a cada 15 dias e um curso. Então, assim, a cada 15 dias um curso, depois é um congresso, depois é um curso. Sempre que possível, eu tento intercalar, porque o curso é muito mais cansativo, né? Ah, E o que, que eu faço? Eu tenho uma clínica, eu tenho uma assistente muito competente, então, em geral, eu trabalho 10 dias no consultório, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí, na semana seguinte, eu trabalho segunda, terça e quarta de manhã, viajo quarta à viaja. noite, Aham. dou curso quinta e sexta e volto no sábado ou domingo. E na outra semana, igual. Então, eu tenho uma agenda bem organizadinha até o final do ano. Sempre assim, a cada 15 dias um evento, às vezes acumula, às vezes fica 3 semanas Às vezes sem evento, mas eu aparece do procuro nada um organizar. evento importante que tem que ir. Né? Exatamente. Às vezes aparece, que nem apareceu do Bruno, que o Bruno vai fazer um evento grandioso Eu de, estou lá de... junto, estaremos lá. Ah, que show! Vai ser top aquele Vai ser evento de legal. DTM ali no Não, vai ser Cílio. só Puta, de plástico, mudei. só de bruxismo, não é DTM. Só É, bruxismo. só de Só bruxismo. bruxismo. Até mudei minha agenda, desmarquei. Eu ia para Aham. Flórida, Não, vai desmarquei, ser mudei a muito legal, vai data. ser muito legal. Mas está sendo muito bom. Até minha esposa ela fala assim, não que ela quer se ver livre de mim, né, Lu? Você não quer se ver livre. Ela fala, não é bom Opa, vamos você dar uma não ficar só no viajadinha, claro. Leva ela consultório também, só. passear um pouquinho, Eu levo ela claro, muitas vezes. claro, Viagem legal ela vai. claro. Agora os micos ela não vai não. Lembra Caxias que você perdeu o voo, cara? Eu estava lá com você, lembra? Te Lembro. encontrei lá no outro dia. Caxias sempre dá problema naquele avião, né, cara? Eu acho que choveu pra caramba, Choveu não pra sei o que caramba. aconteceu. Foi ser só no outro dia. Perrengue, né? Todo mundo acha que é só uma maravilha, né? Tudo... Mas eu vou de novo para Caxias. Eu Você está sei, eu convidado, se sei, eu quiser fazer o sei. curso lá, Eu é meu sei. convidado. Eu vi. Eu também apareço por lá. Também Se apareço. Caxias é quiser bom. desaprender, vai lá, passa lá, que a gente vai ficar 2 dias batendo papo. Que isso, meu amigo, que isso. Mas e aí? Chegamos mais ou menos nessa nossa 1 horinha de papo, né? Sei lá, o que você quer deixar de recado aí para alguém que queira ser um novo calamita, né? Alguém que queira Não, seguir. Eu penso assim, como é difícil essa gurizada que se forma hoje, né? Porque você mostrou a tua trajetória, né? Era uma outra época, você abria uma portinha, aparecia paciente, você conseguiu um emprego na polícia.
Hoje o cara se forma, ele vai nessas clínicas para aprender, daí ele quer fazer um trabalho bem feito, a clínica obriga ele a atender o paciente em 10 minutos, né? Então eu vejo muito jovem meio perdido assim, né? Às vezes ele vê essas lives e fala, cara, preciso de uma luz do professor, né? O que você diria para essas pessoas assim, né? Nesse mundo maluco que a gente tem hoje, nessa odontologia maluca que a gente tem hoje? Então vamos lá. Realmente você tem razão, para todo mundo que está nos vendo aqui, nos ouvindo, né? Saiba que realmente o mundo hoje está mais competitivo, mas existem algumas coisas, alguns valores e algumas coisas que a gente tem que relembrar. Então, assim, na nossa época também não era fácil, Roberto. Assim, hoje, você olha para trás e fala, era mais fácil que hoje, mas na nossa época também não era fácil. Fala, a odontologia boa já foi na década de 70, agora não se ganha mais dinheiro. Lembra disso? Lembra? Dos anos 80, a gente pegou várias crises. Você é da mesma Ah, época que eu, a gente pegou vários planos, falta de dinheiro para caramba, BTN, OTN, sei lá, várias umas coisas ali. Então, quer dizer, estava difícil. Então, eu digo assim, primeiro, o mais importante, o que diferencia as pessoas a longo prazo é as pessoas que têm objetivo e que sabem onde quer chegar. E que sabe que vão ter algumas etapas que a gente vai estar fora da zona de conforto, vai estar trabalhando fora das nossas condições ideais, mas aquilo vai servir de aprendizagem. Ou seja, eu não posso fazer nada que vá contra meus princípios morais e éticos, eu vou fazer o melhor em cada circunstância. E que esse melhor seja um tijolo que eu coloque na minha formação para que depois eu consiga lá na frente estar sempre em evolução. Eu digo assim, a gente tem que estar buscando uma constante movimento, constante evolução. Eu digo física, mental, espiritual, de tudo. E saber que muitas vezes a gente não está, mas a gente tem que continuar. Meu foco é ser um ótimo dentista. Então, assim, tem que se cercar de pessoas boas, comprovadamente boas. Cuidado com os mágicos do Instagram, cuidado com os influencers, pessoal boa. Tem que ter uma base sólida, porque sem base sólida você não vai a lugar nenhum. Ah, mas base sólida dá trabalho, é investimento. Mas é absolutamente fundamental. Então, cerque-se de pessoas boas, saiba que na vida tudo é transitório, mas eu tenho que estar sempre melhorando. Saiba que eu tenho que ter um objetivo de ser uma pessoa melhor, um profissional melhor que eu possa conseguir lá na frente. Eu não vou me desviar disso. Eu vou fazer cada passo que eu der vai ser nessa direção. Eu não sei se eu ajudei, mas é isso que eu penso, né? E eu continuo fazendo. Né? E vamos longe, né? Vamos ficar aqueles velhinhos que não vão parar nunca, né? Vamos ficar incomodando aí até deixarem a gente incomodar, a gente fica incomodando. Não, excelente. Roberto, Eu obrigado, que viu, pelo papo. Na agradeço, verdade, amigo. esse papo com você, eu gosto muito de você, acho você muito inteligente, é bom conversar com gente inteligente, a gente aprende O papo muito. flui, E daria para ficar umas 2 horas aqui, várias né? Mas horas, a várias horas, gente se quiser. continua lá com o Bruno, lá em São Paulo, no Congresso de Buchizo, uma Sim. cervejinha, daí a gente continua esse papo presencial. Isso, Né? se alguém ouvir o podcast e gostar e pedir parte 2, a gente faz, viu, Roberto? Vai ser um prazer. Com certeza. Meu amigo, Tá bom? Um abraço para obrigado. todos, Desculpe te vários incomodar amigos aí. aqui. Sim, eu vi. Eu não quis, como a nossa conversa foi breve, né? Vários amigos queridos mandaram Não dá nem para mensagem. Um citar ali. beijo, um abraço para vocês. Eu vi, mas não dava para parar em todos os momentos. Um beijo, um abraço, que eu vi que vocês estavam aí. Eu fico super feliz de vê-los, mesmo virtualmente. Um abraço, um beijo para vocês. Obrigado. Boa noite, meu amigo. Vamos continuar no WhatsApp trocando artigo, por favor. Certeza. Valeu, sempre. Obrigado, viu? Sempre Abraço, boas amigo. surpresas suas. Tudo Até bom. mais. Tchau, tchau. Boa noite. Você também. Tchau, tchau.